Bem-vindos! Eu sou a Tatiana e você está dentro do Invisível. Hoje eu vou ler o resumo do 9º capítulo do livro O Continente Perdido de Mu. Vamos lá? Capítulo 9 – Tabuinhas Mexicanas. Ninguém melhor do que Niven pode contar-nos a descoberta das antigas tabuinhas mexicanas. Eis a descrição que ele me enviou. Abre aspas. Após a conquista do Vale do México pelos espanhóis, uma região de cerca de 70 quilômetros de lado, tendo a capital como centro, tornou-se um verdadeiro paraíso para os arqueólogos. As descobertas, como a pedra calendário, o monólito de Tzolk'in e as tabuinhas gravadas de Azcapotzalco, com seus sinais misteriosos, são inigualáveis. Fecha aspas. Recebi numerosas visitas de índios que desejavam vender-me figurinhas de terracota e outros objetos. Eles alegavam havê-las encontrado próximo das pirâmides do Sol e da Lua, em São Juan Teotihuacan, isto é, a 40 quilômetros da capital. Em 1921, durante minhas escavações em Santiago, um lugarejo próximo de Amantla, que descobri a primeira tabuinha de pedra, hoje célebre, numa profundidade de 4 metros. Em menos de 3 anos, havia desenterrado 975 dessas tabuinhas misteriosas. As mais importantes foram exumadas em Ahuizotla e sobre um altar que trazia um desenho pintado de vermelho e amarelo. As tintas utilizadas eram feitas com óxido de ferro. São as primeiras palavras que foram pronunciadas e entendidas pelo homem na América pré-histórica. Os estudos geológicos provam que uma civilização muito adiantada existiu na América do Norte há mais de 50 mil anos. Grandes cidades eram construídas de pedra e cimento. Possuíam cerâmicas maravilhosas, admiráveis adornos e soberbos quadros afrescos. Essa tabuinha é a pedra Roseta de todas as ciências físicas. Considero-a a mais valiosa das 2.600 tabuinhas de Niven. O primeiro homem foi criado duplo, encerrando os 2 princípios. O Criador provocou seu sono, abre aspas, a morte, fecha aspas, e durante o mesmo os 2 princípios foram separados. Ele voltou a si desdobrado, parte macho e parte fêmea. Isso se realizou a fim de que a espécie pudesse perpetuar-se. Encontra-se um reflexo desse princípio na cosmogonia egípcia, até 2000 anos antes de Cristo, e talvez mesmo mais tarde, ou seja, que o primeiro homem foi criado duplo.
Platão, que fora iniciado no Egito nos mistérios sagrados, deve ter aprendido aí essa teoria, e foi talvez baseado nela que ele escreveu sua história cômica de seres completamente redondos. Todos os escritos antigos precisam igualmente que o primeiro par tinha pele branca. Na época da destruição de Mu, dizem os escritos que o homem de Mu se desenvolvera e formava 10 tribos distintas e 10 tipos humanos. Os Naacaus nos dizem, abre aspas, as 10 tribos se desenvolveram desde o aparecimento do homem na Terra. As populações aumentaram de tal maneira que faltava espaço. Certas famílias partiram para países distantes ou ficaram isoladas do resto da humanidade. Nesses núcleos, os grupos se encontravam tão solitários que os irmãos tinham às vezes de desposar as próprias irmãs, a fim de poder perpetuar a raça. Estes casamentos consanguíneos produziram um tipo comum. O clima, a temperatura e a alimentação contribuíram para acentuar o tipo, que se tornou uma raça. Fecha aspas. A maneira e o motivo por que os homens mudaram a cor de sua pele permanece um mistério. Remontemos a uns 25.000 ou 30.000 anos e vejamos o que pensavam disto os antigos Naacaus. Abre aspas. As causas da mudança da cor dos homens são várias, mas a causa principal foi um desequilíbrio entre a força vital e os componentes básicos da pele. Esse desequilíbrio era o resultado de um super ou subestímulo das glândulas que segregam a força vital e a conduzem através do sangue às diversas partes do corpo, inclusive a pele. Cada glândula controla certas partes do corpo e possui um certo volume de força vital. As secreções das glândulas são controladas pelo tipo de alimentação, de sorte que essa alimentação pode produzir um excesso ou uma falta da força utilizada por uma determinada glândula, e, por sua vez, a força pode influir de uma forma ou outra sobre os componentes básicos que ela controla. A força vital estimula as células e as faz trabalhar. Quando se produz um excesso dessa força, as células ficam extenuadas. Foram necessários 100.000 anos ou mais para formar e aperfeiçoar esses tipos chamados em Mu de tribos, antes da destruição do continente, de maneira que nessa ocasião numerosos tipos já haviam se tornado muito diferenciados e as diversidades de cor já deviam ter evoluído. Em minha opinião, as características morfológicas, o formato da cabeça e os traços tiveram como principal causa a consanguinidade. Os indígenas das ilhas dos mares do sul. Em cada grupo de ilhas, as comunidades são pequenas e nunca tiveram relações
com as dos outros arquipélagos. Isso dá como resultado tipos humanos diferentes. As montanhas nem sempre existiram sobre a Terra. Elas são de origem relativamente recente. Numerosos escritos provam que entre 12 e 15 mil anos atrás, as montanhas eram desconhecidas. Elas se formaram com o aparecimento dos cinturões gasosos que saturam atualmente a crosta terrestre em profundidades que vão até 20 quilômetros da superfície terrestre. A Bíblia relata que as águas do dilúvio se elevaram a 26 pés e recobriram as montanhas. Nos Salmos encontramos uma referência ao tempo, abre aspas, antes da ereção das montanhas, fecha aspas. Muitas tribos da Ásia Central fazem remontar o seu calendário à ereção do Himalaia e das montanhas da Ásia. Os Zulus afirmam que são provenientes do norte na África do Sul, porque o seu país fora destruído pelo levantamento das montanhas. As lendas narram que centenas de milhões de homens pereceram quando se levantaram as montanhas na Ásia. No mundo inteiro, os fenômenos geológicos confirmam o fato de que as montanhas são de origem recente, mas as provas mais contundentes encontram-se no Vale do México e nos Andes. Há algum tempo, recebi de um mosteiro tibetano a cópia de um mapa da América do Sul, segundo a posição das estrelas que se encontram indicadas, abre aspas, assim contavam o tempo os povos antigos, fecham aspas. Fiquei sabendo pelos astrônomos que essa posição indica uma época passada há 20 mil anos. O Tao Te Ching está escrito em grande parte segundo os extratos de uma versão uigur dos escritos inspirados e sagrados de Mu. Aum é seu significado. Aum é uma inscrição que tem confundido todos os eruditos e sábios do mundo. O seu significado perdeu-se quando os Nakaus foram expulsos da Índia pelos Brahmanes. Manava Dharma Sastra, antigo livro hindu, diz o seguinte, abre aspas, no começo só existia o infinito, chamado Adit. No infinito se encontrava Aum, razão pela qual deve preceder toda prece ou invocação. Fecha aspas. Livro de Manu, antiga obra hindu, diz, abre aspas, a sigla Aum significa terra, céu e paraíso. Fecha aspas. Elas formam um símbolo do Senhor que criou todas as coisas, Brahma. Segundo o Noruka, que é um antigo glossário dos Vedas, a sílaba Aum representa todas as divindades. Aum está escrito em símbolos alfabéticos que significam A, masculino, o pai,
U, pronome feminino ela, a mãe. M, aquele que foi engendrado, o filho. Mu foi tragada pelas águas cerca de 10.000 anos antes de Cristo, o que prova que essas tabuinhas, assim como essa grande civilização americana, remontam a mais de 12.000 anos. Entretanto, muitas outras civilizações tinham-na precedido, como a prova a primeira descoberta de Niven, a 40 quilômetros ao norte da cidade do México. Essas tabuinhas são interessantes, pois revelam a existência de uma forma de governo comunista no que dizia respeito às terras e às colheitas entre esses povos da América do Norte há 12.000 anos. Todas as terras pertenciam ao governo e certas pessoas faziam-nas produzir. Depois, os frutos das colheitas eram divididos segundo as necessidades do povo. Encontramos este tipo de escritos em todos os países orientais, mas eu não poderia dizer até que ponto ia esta forma de comunismo. Não encontrei nenhuma alusão a qualquer tipo de moeda em nenhuma das 2.600 tabuinhas de Niven. Mas a divisão do fruto das colheitas está perfeitamente explicada. Certas tabuinhas indicam que o governo reservava para si uma certa porcentagem, destinando-se outra parte à manutenção dos templos e, finalmente, a cada pessoa tocava uma parte. Se depois da distribuição ficava um excedente, este era colocado num entreposto comunitário para atender às necessidades em caso de fome coletiva ou de épocas de mais colheitas, de forma que não existia miséria. Encontrou-se uma forma de governo semelhante entre os incas, e ela ainda hoje existe em alguns pequenos estados orientais. 10 era o número sagrado, nunca escrito, e que era substituído pela letra Laum. Pitágoras, quando esteve no Egito, foi instruído nos mistérios da religião egípcia e na escritura numérica. A história grega nos ensina que, em sua volta, ele ensinou a seus discípulos, abre aspas, honrar o nome de Deus com os números, fecha aspas, e que, abre aspas, o número 4 representa o nome místico das forças criadoras, fecha aspas. Todas as cruzes são símbolos das forças criadoras místicas. Pássaros que simbolizam as forças criadoras. Entre todos os povos antigos, certos pássaros eram sagrados e achavam-se envolvidos por inúmeras lendas, muitas vezes bastante confusas, mas durante minhas pesquisas no Oriente só encontrei uma ave sagrada, o pato. Numa tabuinha de pedra também descobri filhos de Mu
que emigravam, representados sob a forma de patos nadando no mar. Temos também o deus egípcio, Sebe, coroado por um pato. No livro dos mortos, Sebe é mencionado como sendo o pai dos deuses. E o pato que pôs o ovo do qual saíram a terra e o homem. Sebe desempenha um papel importante numa lenda intitulada, abre aspas, A Destruição da Humanidade por parte de Ra, fecha aspas. É indispensável que para os egípcios, Sebe representava o Criador. A serpente sempre foi o símbolo das águas, sendo a primeira Cã, a serpente sem ornatos. Quinto mandamento da criação, abre aspas. E o Criador disse, que as águas tragam vida, fecha aspas. Então, as flechas do sol se encontraram com as flechas da terra, no lado das águas, e com as partículas de lama formaram os ovos cósmicos. Destes ovos a vida surgiu sob a ordem. Vê-se apenas um ovo nesta tabuinha, o qual se acha colocado na parte externa das curvas da serpente, de maneira que neste gráfico a serpente aparece no ato de pôr um ovo. Como é o único ovo, é também o primeiro. Consequentemente, a primeira forma de vida apareceu nas águas. Nos escritos sagrados, a serpente possui um ninho de ovos no interior de sua curva, indicando assim que as diversas formas de vida na natureza apareceram ao mesmo tempo. Esta tabuinha por si basta para demonstrar que esses antigos mexicanos tiravam sua ciência dos escritos sagrados de Mu. Nos veremos na próxima leitura. Até lá!